Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal, um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez presente, espero que todos estejam bem, desejo a todos um ótimo fim de semana. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre A Chave Mestra, The Skeleton Key, filme de 2005 dirigido por Ian Softly com o roteiro de Ehren Kruger, um longa-metragem na qual eu acho que é muito subestimado, inclusive a crítica pegou um pouco pesado com ele na época de seu lançamento. Hoje, infelizmente, caiu um pouco no esquecimento, mas considero como um dos filmes mais importantes, tá? Desse thriller sobrenatural, tá? Desse terror psicológico, um dos meus filmes de terror favorito e tá aqui, né? Uma oportunidade ótima para a gente poder então debater um pouco sobre esse longa que considero eu um clássico cult moderno, embora muitos possam discordar de mim. Bom, desse subgênero thriller, você vê que ao longo do tempo vários longas foram sendo lançados e acabaram também ganhando um certo destaque, né? Você tem recentemente o lançamento de Corra, Get Out, de Jordan Peele, né? Entre outros, como Midsommar, A Bruxa, né? Filmes que tentam construir uma paranoia psicológica. Posso citar até Hereditário também. Você tem também os outros, né? Você tem então diversos filmes que constroem um terror psicológico, né? E você tem também a presença de um plot twist marcante. Então acredito que o plot twist de A Chave Mestra está entre os mais absurdos, né, que a gente já presenciou nesse gênero. É um filme que hoje ele tá começando a ganhar uma repercussão, tá começando a ganhar uma releitura, pessoas estão redescobrindo e reassistindo esse filme, reavaliando e estão vendo que esse filme ele pode ter sido subestimado pelo período em que foi lançado. É um filme de 2005, vale lembrar que naquele contexto, em 2005 especialmente, você tinha, né, a popularização então do subgênero torture porn, longas como Jogos Mortais, O Albergue, né, davam início a esse subgênero, então o público se interessava mais, né, por filmes que optavam pelo uso do sangue, né, pelo uso da violência extrema, né, e aí com isso eu acredito que A Chave Mestra acabou sendo jogado um pouco para debaixo do pano, até porque o público não tinha tanto interesse em um longa com, né, a intenção de plantar uma paranoia na sua cabeça, um terror psicológico, um filme de thriller sobrenatural. E com isso, acredito eu que esse filme hoje ele caiu um pouco no esquecimento por conta disso. Bom, vale lembrar o seguinte, o diretor Ian Softly, né, se reuniu com Ehren Kruger, o roteirista, desenvolveu uma narrativa então que mistura ceticismo, folclore local do voodoo e um misticismo sombrio dos pântanos. E aí o roteirista Ehren Kruger, ele concebeu a história, né, focada em Nova Orleans, uma região que é famosa por esse sincretismo religioso, né, que foi herdado, né, por pessoas escravizadas que foram para os Estados Unidos, né, pessoas da África Ocidental e da África Central. E com isso, esse sincretismo religioso e suas lendas se tornaram a ideia central, né, que foi trabalhada, né, com essa premissa de que a magia ela só funciona se a vítima acreditar nela. Né? Então o filme acaba explorando esse conceito, né, de intercâmbio de corpos, misturando suspense psicológico com alguns elementos clássicos de feitiçaria, sem apelar para jumpscares, sem apelar para apenas sustos. Tá, e a forma como o voodoo é abordado aqui, né, esse sistema de crenças e sistema de magia, é abordado de uma forma séria, sem se tornar caricatura, na qual você acompanha a progressão dos acontecimentos, né, e tudo aquilo ali se torna de alguma forma crível, tá? O Ian Softly acabou escalando a Kate Hudson para o papel principal da personagem Caroline. A Kate Hudson, ela ficou cativada com o roteiro, ela terminou de ler o roteiro em 45 minutos, né? Ela viu que o filme possuía um pequeno elenco, né? E aí, na época ela estava grávida, né? A atriz, e por conta disso, né, algumas filmagens principais acabaram sendo atrasadas por cerca de 8 meses. O John Hurt também, que entrega uma ótima atuação nesse filme, no meu ponto de vista, também recebeu a oferta do diretor Ian Softly para interpretar o Ben Devereaux, esse idoso frágil, né, esse idoso mudo que foi vítima de um AVC, e a Gena Rowlands também escalada como a Violet Devereaux. Inclusive, né, durante a filmagem de uma sequência noturna, em meio a uma tempestade, a Gena Rowlands acidentalmente escorregou e caiu, acabou quebrando uma mão, e aí ela foi obrigada a fazer uma pausa de 5 semanas nas filmagens, né, para quem não sabe, após as quais as filmagens de suas cenas restantes foram concluídas então na Califórnia, tá?
E o que faz esse filme perdurar pra mim é a forma como o diretor Ryan Softley constrói o terror. Ele tenta te trazer pra dentro da tela, ele tenta te trazer pra dentro da cabeça da personagem a Caroline. Então você tem até que um roteiro simples, mas funcional, tá? Porque você querendo ou não tem um desenvolvimento de personagem, o filme faz você gostar da Caroline. Você vê que ela é uma personagem na qual você se importa, você tem um certo apego a ela, porque é mencionado alguns flashbacks do seu passado em algumas cenas. O roteiro até que se esforça, né, na construção de desenvolvimento de personagens, tá? Esse é o mérito do filme pra mim. E aí quando acontece aquele final trágico, aquele plot twist final, você fica mal, porque você vê que a personagem, a protagonista, ela não merecia aquele desfecho punitivo. E aí você percebe que é um filme que fica na sua cabeça, tá? É um filme que funciona muito pelo uso da sua imaginação, o horror sugerido. O horror sugerido pode ser muito mais assustador do que qualquer efeito especial, né? Qualquer CGI ou qualquer jumpscare convencional, tá? De uma produção moderna. Você tem a atmosfera da casa, uma atmosfera muito bem construída, né? A casa, tipo assim, você não precisa ver nada para você sentir uma certa agonia e um certo desconforto, entende? Caroline Ellis, interpretada por Kate Hudson, é uma jovem cuidadora de doentes terminais que aceita um emprego em uma mansão isolada em Nova Orleans para cuidar de Ben Devereaux, interpretada por John Hurt, um idoso paralisado e frágil após um derrame. A esposa dele, Violet, interpretada por Jenna Rowlands, entrega a Caroline uma chave mestra capaz de abrir todas as portas da casa. Ao explorar então a residência, Caroline descobre uma porta secreta no sótão que esconde um quarto repleto de objetos de feitiçaria e rituais. Cética, ela tenta descobrir a verdade sobre o passado da mansão para poder salvar Ben de Violet, sem perceber então que está caindo em uma armadilha sobrenatural. Um dos méritos dessa produção para mim é o seguinte: é o fato do filme usar a montagem e a fotografia para deixar o espectador desconfortável sem perceber. Não é filme de susto, mas como eu falei, é um filme que vai gradualmente construindo uma paranoia. Você tem, por exemplo, uma paleta de cores, né, que é ressaltada através da fotografia, na qual o diretor ele tenta expressar uma casa úmida e doente. Você tem tons quentes sujos, né? Você tem sombras que não são pretas chapadas, né? São escuras, mas você ainda vê um detalhe dentro. E isso dá uma sensação horrível de que algo pode estar ali no canto. Então você não tem muito uso da luz elétrica moderna, é mais a luz do sol, né, entrando pela janela suja, né, luz de velas, o abajur antigo, né, tudo isso acaba criando um contraste meio amarelado e claustrofóbico, e você percebe que Nova Orleans fica com cara de calor mais umidade. É um dos filmes que foram um dos primeiros a trabalhar na construção de uma estética, né, que acaba trazendo um pouco dessa vibe gótica, né, meio sulista, né? Então você tem a captação dessa atmosfera, né, e essa atmosfera ela é muito bem utilizada e aproveitada no filme para você ressaltar a casa, né, que acaba gerando esse desconforto natural e também na construção do terror e do suspense. Você tem também o uso da lente e dos enquadramentos, né? Lentes 35mm e 50mm, né? Que são lentes normais que acabam imitando o olho humano, né? E com isso você tem um efeito onde o diretor te traz para dentro da tela, você sente que está lá junto com a Caroline, né? E você tem também diversas cenas, um close fechado no rosto da Kate Hudson, né? Quando a personagem ela tá com medo, a câmera acaba colando no rosto dela, você vê a respiração dela, o olho tremendo, não tem corte para aliviar, você é forçado a sentir o medo junto com a protagonista. A forma como a câmera é uma grande aliada na construção do suspense, a forma como a câmera segue a Caroline pelos corredores muito devagar, isso acaba construindo uma tensão natural. Por exemplo, quando ela ouve um barulho, a câmera acaba virando junto, mas devagar, nunca brusco, né? Isso deixa você esperando um susto que acaba não vindo, né? Você tem também cenas onde você fica esperando algo acontecer, então você vê que é aquele terror por espera, tá entendendo? E aí eu acredito que o grande truque do filme, né, é justamente o uso da montagem, porque a montagem quer esconder algo de você. O grande truque do filme é o que? É a falta de informações. A montagem te mostra apenas o ponto de vista da Caroline. E isso é brilhante à medida em que gradualmente o espectador vai sendo manipulado junto com ela. Ou seja, inicialmente ela é cética junto com o espectador, você não acredita que o voodoo ele possa ser real, mas à medida em que você sabe que para ele surtir efeito a vítima tem que acreditar, né?
porque ele é sutil, né? Ele é inofensivo. Se você não acredita, não funciona, mas à medida em que você vai adicionando uma sugestão, você vai começando a acreditar, né? E a forma como a personagem vai sendo manipulada, né, pela personagem da Gena Rowlands e do Peter Sarsgaard, né, que é o advogado Luke, né, você vai percebendo que você também, junto com a Caroline, vai começando a acreditar que é real, né? Porque é tudo muito bem conduzido e a personagem vai sendo manipulada lentamente a acreditar, né, justamente, né, para que aconteça o que eles querem, né? A única coisa que pra mim é o ponto baixo desse filme talvez seja um pouco a execução, né? No final, no terceiro ato, a execução um pouco apressada, mas no geral não tira os méritos desse filme. Você tem, claro, cortes bruscos e rápidos, né? A montagem, né, vai acelerando, que é para justamente ressaltar que, né, o inevitável vai acontecer, não tem como mais, né? Ela começou a acreditar em voodoo, ela corre um grande perigo e infelizmente quando você percebe que vai dar errado, né? As coisas vão dar errado para a protagonista, isso acaba gerando uma sensação de pavor, né, de tragédia iminente, tá? Você vê que a Kate Hudson, ela interpreta uma personagem que ela não é aquela mocinha indefesa tradicional de Hollywood, mas também não é aquela heroína, ela não é bobinha. Você percebe que ela está sendo enganada, você percebe que ela tem uma curiosidade, ela tem um instinto investigativo natural, que no decorrer do filme a gente vai vendo isso. Ela vai investigando a questão do voodoo, do passado da casa, o que pode ter acontecido com o Ben, e na intenção de ajudar, né, por conta do trauma, né, por conta de uma culpa que ela tem da morte do pai no passado, ela acaba se apegando ao Ben, tentando ajudar, mas infelizmente ela acaba caindo então numa cilada cruel por conta do plot twist que é marcante, tá? Claro que hoje, né, levando para o contexto de hoje, algumas questões raciais abordadas no filme pode não ter envelhecido tão bem para alguns, mas no geral acredito que é um filme muito subestimado, um filme muito competente, tá acima da média, tem uma boa fotografia, tem uma boa direção, tem uma ótima atmosfera, tem boas atuações da Kate Hudson, a Gena Rowlands e do John Hurt, tá? E para mim é um clássico cult moderno que vale a pena ser conferido. Para a chave mestra, nota 7. Bom, esse seria meu comentário, seria minha análise por hoje. Lembrando que esse foi um dos longas que serviu de inspiração para o longa Get Out do Jordan Peele. Inclusive, é um filme que eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, o final desse filme ele ficou na minha cabeça por dias, tá? Me pegou de fato esse final e é um filme que um dos meus favoritos, sem sombra de dúvidas, tá? É um filme que eu tenho um carinho imenso. Bom, vou fechando minha análise por aqui. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima.